Boa tarde a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Primeiramente eu quero deixar bem claro que esse livro aqui é o meu único manual de conduta de vida e fé. Nada que tenha fora desse livro conduz a minha vida ou conduz a minha fé. O meu único manual de vida, em família, em trabalho, com amigos, em sociedade, quando eu estou sozinho na frente do computador, quando eu estou sozinho com o meu celular na minha mão, quando eu estou sozinho na frente da minha televisão, o meu manual de conduta e fé, que eu luto todo dia para seguir, é esse aqui. Amém? Amém? Eu digo isso, inicialmente, porque hoje, eu até fui trazer ali a memória do professor Tiago Holanda, uma palavra, e ali eu já posso ser acusado, criminalmente, por ter lembrado a ele de uma palavra que se refere ao tipo de humor usado pelo humorista que foi cancelado pela justiça, humor negro. Uma vez eu estava num programa de TV e ia ter um debate, era sobre a consciência negra, e tinha um representante do estado do Ceará, da prefeitura de Fortaleza, representante do movimento negro, e a diretora do programa, antes de começar, disse: menino, chama ali a moça porque a parede está preta de sujo. Para que ela falou isso? Racismo estrutural. Aí começou, né? Então assim, hoje, o que nós vamos falar, nós temos que falar com sabedoria. O que nós vamos falar, nós temos primeiramente que deixar bem claro o porquê estamos falando e com que autoridade. Hoje o que eu vou falar aqui, eu vou falar verdades sobre um mundo de mentiras que hoje é imputado à sociedade como verdadeiro. Parece confuso, vai ficar muito mais já. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o meu manual é esse aqui, a palavra de Deus, a Bíblia. E quem me garante que eu posso fazer isso é a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Ela diz que é livre a manifestação do pensamento e da convicção religiosa. A Constituição me garante que eu tenho o direito de expressar a minha religiosidade, Deus no que eu creio, a fé que eu professo. E isso, nem o STF pode falar o contrário, porque são cláusulas pétreas. Amém? Amém. Então, como o tempo, como o professor disse, é curto, vamos logo porque interessa. Não coloca isso aqui agora não. Não coloca isso aqui agora não. Pode deixar o símbolo da comunhão aí por enquanto, tá bom? Eu não vou usar muito slide, nem muito data show não. É o seguinte, eu vou começar por uma pergunta que foi feita na hora do almoço. A irmã perguntou hoje na hora do almoço, nós estávamos almoçando, e perguntou para mim, para o professor Licurgo, né? Por que me lembre se foi mais ou menos isso que a irmã perguntou. Por que essas pautas sempre existiram? Essas pautas de esquerda, essas pautas essa ideologia esquerdista sempre existiu. Mas por que é que de um tempo para cá tudo deságua em sexo? Por que é que de um tempo para cá tudo é dentro da questão sexual? Foi mais ou menos isso, não foi, irmã? Aí eu disse: eu vou começar por aí. Pois bem, o que a palavra de Deus diz? O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Dinheiro é bênção. Sem dinheiro, o nosso valente professor Glauco não teria como fazer um simpósio desse, muito menos numa época dessa, para falar desse tema. Né? Tem que ter um mínimo de condição financeira para ter o suporte. Claro que teve a ajuda do nosso professor Edilson, tenho certeza que teve ajuda aqui, por meio da Faculdade de Massas Baturité, dos palestrantes e tudo, mas sem dinheiro não roda, não faz, não acontece. Mas o amor ao dinheiro é de todos os males. O amor ao dinheiro é aquela pessoa que ela simplesmente passa por cima de pai, mãe, filho, irmão, amizade, honestidade, o que for, por causa daquele dinheiro. Eu advogo no crime há muitos anos, e às vezes a pessoa chega e diz: Carlos, não é perigoso não? Eu digo: meu amigo, perigoso é advogar em direito, que eu também advogo, né? São minhas duas especialidades, direito de família, é perigoso. Aí o cara: por quê? Eu digo: porque o ser humano mata por 3 motivos: poder, paixão e dinheiro. Se
Se você advoga sem vender resultado no crime, sem vender resultado e sem se misturar com criminalidade, com a bandidagem, deixando bem claro que você é um advogado apenas, não tem, é zero risco, zero. Agora, quando você advoga na vara de família, num reconhecimento de união estável, e você bloqueia 10 apartamentos caríssimos de uma parte antagônica à sua, aí você passa a correr risco de vida, porque é dinheiro. E se aquela pessoa está do outro lado não for temente a Deus, não tenha dúvida que passa pela... Ela, graças a Deus, não é a praxe fazer, mas passa pela cabeça. Ela devia manter-se feliz, porque o amor é o dinheiro. E o que é que isso tem a ver com o que eu vou falar mais aqui, né? O meu tema é a desconstrução da identidade das pessoas por meio das ideologias modernas, né? E claro que a ideologia hoje moderna que busca desconstituir a identidade das pessoas chama-se ideologia de gênero. Mas o que tem a ver? Tem a ver com a pergunta que a irmã fez no começo. Por que agora tudo deságua nisso, em sexo, na questão sexual? Na verdade, isso começou em 1920, na década de 1920, surgiu a primeira grande fundação mundial, com poder financeiro muito alto, chamada Fundação Rockefeller. Veio do milionário, com esse sobrenome, Rockefeller, e ali surgiu uma fundação. O que é uma fundação? Fundação é uma instituição jurídica que não tem pessoas como integrantes, é patrimônio. Aqui no Ceará tem a Fundação Edson Queiroz, leva o nome do Edson Queiroz, mas não são pessoas associadas, é um patrimônio que é vinculado e destinado a uma finalidade por meio de uma fundação. E aí surgiu ali a Fundação Rockefeller, que tinha aquele patrimônio gigantesco, que tinha suas finalidades. Pouco tempo depois, na década de 30, 1930, 36 por aí, surgiu outra grande fundação, a Fundação Ford. Henry Ford faleceu e deixou um grande percentual da sua fortuna, dizem que 80%, para a fundação. E essas fundações começaram a ter a síndrome de Thanos, né? Quem assistiu Os Vingadores sabe que Thanos queria o quê? Em cada planeta ele queria ir matar metade da população. Para quê? Para a outra metade viver muito bem. Então, passaram a ter a síndrome de Thanos. Se eu tenho dinheiro traz o quê? Poder. Já são duas coisas que levam o ser humano a matar. Eu falei poder, dinheiro e paixão. Dinheiro e poder juntos já são duas coisas fortíssimas. E eles disseram o quê? Vamos melhorar a vida na terra. Aí escola, investimento em educação, em hospitais, em formar enfermeiras, foi muito investido nisso, médicos. Aí vem a primeira grande guerra, destrói tudo. Poucos anos depois, vem a segunda grande guerra, destrói tudo. E aí, quem tem muito dinheiro, como o professor bem falou ali, muito poder na mão de pouca gente, começa a pensar que pode mandar no mundo todo. E aí, e realmente consegue influenciar, como nós vamos ver, estamos vendo na nossa vida no dia a dia. Essas fundações pegam e simplesmente começam um plano de extermínio da humanidade, porque a humanidade vai chegar numa superpopulação que não vai ter mais como alimentar. Isso foi o argumento usado, mas não era a finalidade. A finalidade era, na verdade, reduzir para uma quantidade que eu pudesse implementar um governo único, que eu pudesse implementar um governo que ia mandar em toda a terra. E não é teoria da conspiração não, porque isso é antiquíssimo. Vários povos tentaram isso. O mais notório, Roma. Roma dominou a terra quase toda. Quando Jesus falou para os apóstolos dos sinais, do fim dos tempos, ele falou: haverão guerras, rumores de guerras, mas ainda não será o fim. Naquele momento histórico, quando Jesus falou isso para os apóstolos, é diferente de falarmos hoje. Porque eu cresci vendo guerra. Eu nasci em 72, na década de 80, estava lá no Jornal Nacional, que era o que todo mundo assistia, né? Tinha um comentarista, né, que era o... esqueci o nome dele agora, ele falava assim: Reagan, Gorbachev, novamente. Paulo Francis,
né? E ele falava da guerra Irã-Iraque, da guerra, era guerra no Jornal Nacional na década de 80, todo dia. Mas na época que Jesus falou isso para os apóstolos, não. Por quê? Porque existia a Pax Romana. O que é a Pax Romana? Era uma paz que Roma impunha por meio da força. Não existia guerra nos territórios dominados por Roma, porque Roma era tão poderosa militarmente, politicamente, que se alguém fizesse alguma guerra, ele ia lá e matava todo mundo. É mais ou menos como as facções fazem aqui em alguns bairros de Fortaleza. Eu não sei aqui em Baturité, mas em Fortaleza tem bairro que você anda tranquilo, não é porque tem policiamento, não é porque a facção disse, não pode roubar ninguém, matar ninguém aqui não, porque atrapalha o tráfico. Então existia uma Pax Romana. Então por isso quando Jesus falou, você ouvir guerra, rumor de guerra, para ele, guerra, como assim guerra? Não tem guerra. Então a ideia, Roma dominou o mundo e quase consegue dominar todo e por muito tempo mesmo. E essa ideia nunca saiu da mente do ser humano. E aí o que aconteceu? Vamos dominar, vamos criar um governo único e nós vamos conseguir paz na terra e vida boa para os homens de bem. Mas para isso nós temos que reduzir a população. Então começaram a investir em quê? Superpopulação. Quem estudou na década de 70, os colégios só falavam nisso, 80, 70, superpopulação, nós não vamos ter o que comer em 2020, vai ter gente demais, não vai ter onde morar. Nós estamos em 2023 e o Brasil alimenta um terço da humanidade. Não faz mais por causa de falta, exatamente por causa da falta de vontade política, não é do Brasil, é do mundo, né? De fazer melhor. Mas a ideia era essa. E aí como é que nós vamos diminuir a população mundial? Como é que nós vamos fazer isso? Com essa conscientização, tenha menos filhos, vai faltar comida, vai faltar espaço, e foi, aí, não, mas não está dando certo não, nós precisamos de outra coisa melhor. Qual é a outra coisa? Surgiu, até Rockefeller tecer uma conversa do seguinte: o caminho, esquece essa história de superpopulação, de querer colocar medo no povo, de que não vai ter comida, não vai ter onde morar, esquece isso. O caminho já está lá no livro que o professor falou aqui, só que não o mesmo livro, de Marx, que não foi publicado por ele, foi publicado por um discípulo dele, Engels. Publicou um livro se falando da origem da família e a origem do Estado, como é que surgiu tudo isso e como é que desconstitui tudo isso. O caminho, Rockefeller terceiro, é o feminismo, é o empoderamento da mulher. Nós temos que convencer as mulheres de que ser dona de casa é uma porcaria. Nós temos que convencer as mulheres de que ser dona de casa, mãe de família, criar filho, ficar ali esquentando a barriga no fogão, esfriando no tanque, isso aí não é ideal de ninguém não. A mulher ela tem que ter o mesmo empoderamento do homem, ela tem que ter o mesmo direito de fazer a mesma função do homem. E nós temos que incutir isso na sociedade. E aí começou o movimento feminista. E qual foi a primeira pauta? Depois, lógico, da primeira onda, que a primeira onda foi o quê? Coisas legítimas, de direitos sociais, de cidadania. Direito ao voto, direito ao trabalho. Ótimo. Mas aí veio o quê? O aborto. O aborto é um direito da mulher, porque o corpo da mulher é propriedade dela, ninguém pode tirar esse direito da mulher de dispor sobre o próprio corpo. Vamos para o aborto. E aí começou a injetar milhões de dólares essas fundações, Rockefeller, Ford, e tem outra, a Marcato, também investiu muito em aborto, principalmente no Brasil, a partir da década de 70. Essas mesmas pessoas que financiavam o aborto em países onde era legalizado, financiavam também no país que é ilegal. Para quê? Para morrer, mas vai morrer muita gente, tem nada não. A gente pega esses dados de estatística de mulheres que morrem em clínica clandestina de aborto e vamos usar isso para lutar pela legalização do aborto por meio das leis. Já ouviram isso em algum canto? Tem que legalizar porque morre muita mulher em clínica clandestina, isso é um absurdo. Tem que legalizar, ela tem que fazer no SUS, ela tem que fazer no melhor hospital, ela tem um plano de saúde que tem que pagar para não ter risco de vida para essa mulher. E aí a mulher foi a primeira classe usada como massa de manobra para a chamada cultura da morte. Foi a primeira classe, porque a outra classe que está sendo usada agora, não vai chegar nela, está sendo tão usada quanto. E aí veio com o movimento feminista essa questão
da mulher poder dispor sobre o próprio corpo, mas não basta só o aborto. Nós temos que libertar a mulher do jugo de ser mulher. Nós temos que libertar a mulher dessa escravidão que o patriarcado põe sobre ela. Só porque ela tem um útero, só porque ela é engravida, só por isso ela agora está subjugada, está escrava daquele papel de ser mulher. Não! Ser mulher, e aqui me perdoe, mas eu tenho que usar certas palavras nessa palestra. Ser mulher não é nascer com vagina. Ser mulher é algo na mente, é algo que é imposto pela cultura, é imposto pela sociedade. Não é porque um ser humano nasceu com vagina que ele vai ser mulher, não. Ele é mulher porque existe uma imposição cultural, existe uma imposição da sociedade, que agora aquela criancinha vai usar rosa, roupa rosa, vai brincar de boneca, vai se pintar, vai brincar de maquiagem, vai ser dona de casa, vai cozinhar, vai limpar a casa, vai cuidar do marido, porque o marido, na verdade, é um escravocrata. O marido, na verdade, ele é uma pessoa que usa a biologia contra a sua esposa. E aí surgiu um termo que estava tentando lembrar naquela hora, acho que é biologizante. É um negócio assim, um termo aí. Porque a biologia agora diz que o órgão genital vai definir se você é uma mulher? Não. Vocês já estão entendendo para onde é que a conversa está indo, né? Um dia desse, há um tempo atrás, viralizou um vídeo aí, onde uma pessoa, acho que era uma deputada de algum dos estados, falou o seguinte, em plenário: não, é porque realmente a maioria das pessoas que tem filho, que engravidam, são mulheres. E aquilo virou uma piada. Agora eu quero que vocês imaginem o seguinte: eu tenho 50 anos. Eu estou vendo gente aqui, a maioria, né? Claro que tem criança, eu estou vendo gente aqui de 20, de 30, de 40, de 18. Agora imagine essa mesma conversa para um menino de 4, de 3 anos de idade. A maioria das pessoas que engravidam é mulher. Para um menino de 3, de 4 anos de idade, ele não ri não, ele ainda está sendo formado. E de onde é que vem essa conversa? Porque que ela falou com tanta tranquilidade? Porque ele está plantando a semente. Ó. Agora saiu uma revista, agora, um homem grávido. Um homem grávido, saiu agora, está com 10 dias eu acho. A foto, a capa, o homem grávido. É possível? É. Dentro dessa realidade que eles estão querendo nos impor, que vocês vão sair daqui hoje entendendo. É possível sim. Porque vocês vão entender o que é homem e o que é mulher nessa ideologia de gênero. Ideologia de gênero não tem nada a ver com homossexualidade. Na ideologia. Ao contrário, a ideologia de gênero é diametralmente oposta aos ideais do ativismo LGBT. Então, quando chegaram lá atrás e o aborto estava todo vapor, e está até hoje, acho que todo mundo ficou sabendo de uma série chamada Wandinha, né? O que tem a ver a Wandinha com isso? Porque quando você entrava no perfil da atriz principal, eu entrei na estante, ela tirou. Mas quando eu entrei há 2 meses atrás, eu esqueci agora o nome dela, eu entrei na estante no perfil dela e também foi um susto. Tem 21 pessoas que me seguem e seguem ela. Quando você entrava no perfil dela, há 2, 3 meses atrás, não tinha nada na bio, só tinha um link. Não falava nada dela, tinha um link. Quando você clicava no link, abre um site doido para o aborto. Um site da maior rede de abortistas do mundo. Tem na América do Norte, tem na América do Sul, tem na Europa, tem na África. Maior rede de aborto do mundo. Aquela influenciadora ali leva as pessoas a irem para esse caminho. E quem são a maioria das pessoas? Adolescentes, mulheres. Então, quando chegou-se ao entendimento de que chegaram onde puderam chegar com o aborto até tal local, e agora ainda não está sendo suficiente, vamos para o feminismo. E o feminismo, o que tem a ver com a ideologia de gênero? Tudo. Pessoal, estou falando de uma forma bem simplificada para poder resumir nesse tempo. O que tem a ver o feminismo com a ideologia de gênero? Tudo. A ideologia de gênero, como eu disse agora há pouco, não nasceu do movimento LGBT, não. Ao contrário,
O movimento LGBT já está tendo problema com os ideólogos de gênero, com os praticantes da ideologia de gênero. O LGBT já está tendo problema, porque quando colocaram uma letra a mais, LGBT, queer. Que queer? Gênero fluido. O que é gênero? Para quando nós estudamos gênero, qual é o teu gênero? Macho ou fêmea. Quando você preencheu uma ficha no hotel, ia preencher qualquer coisa, gênero, aí tinha um M e um F. Hoje, se você vai fazer uma conta nova do Facebook, tem países que já tem mais de 80 opções de gênero para você marcar. No Brasil, a última vez que eu ouvi falar, parece que era 43 opções de gênero para você se identificar. Uma coisa tão simples que era antigamente macho ou fêmea, agora tem 43 opções de gênero. E mais em outros países. Então, com isso aqui, tudo está sendo ensinado para o teu filho no colégio. Professora, para só escolher o colégio para o seu filho, que vai fazer, filho, que vai fazer 3 anos amanhã. Meu irmão, minha irmã, uma escola de Fortaleza, eu fui procurado enquanto advogado por um pai que encontrou um livro de um grande colégio do estado do Ceará e do Brasil, que tem sede em Fortaleza, e esse livro trazia coisas absurdas de ciência sobre sexologia para menores impúberes, ou seja, abaixo de 16 anos, 12, 13 anos. E esse pai se insurgiu, foi para a internet gravar vídeos, falar sobre isso, e sem a orientação do advogado. Por que orientação do advogado? Que entenda da matéria, para falar palavras que dê para levar a mensagem e não ser distorcida para ter um processo contra ele. Ele está respondendo hoje um processo, certo? Os outros pais se uniram com ele. Quando o colégio escolheu um para ir para cima, os outros pais fugiram e ele ficou sozinho. Hoje ele responde um processo de R$1 milhão. R$1 milhão. Esse cara nunca mais vai ter sossego financeiro na vida, porque decidiu enfrentar um colégio poderoso, porque encontrou um livro da filhinha dele, onde tinha a ideologia de gênero enraizada, ensinando para crianças. Então, as feministas convenceram essa, primeira lá, raiz, lá na década de 60, por aí, convenceu de que o caminho era o feminismo. E aí começou-se a injetar milhões, movimento feminista, até que em 1990, a Judith Butler, ela publicou um livro falando, já dando a entender sobre gênero. Mas acontece que quando você ouve gênero, nós que fomos criados, o que é gênero? Macho ou fêmea. Nós não nos atentamos. E aí o que é que aconteceu? 4 anos depois teve uma convenção da ONU. Em 1994, aonde tentaram legalizar o aborto na maioria dos países, não conseguiram, por causa de ainda comissões que iam de mulheres cristãs dos Estados Unidos, que demanda dinheiro para ir para um negócio desse, mulheres cristãs dos Estados Unidos, de outros países e tudo, que barraram muito o aborto, fizeram ressalvas no documento da ONU. E aí o que é que acontece? Colocaram o gênero, nós perdemos na questão do aborto por enquanto, para tornar ele livre em todo mundo, vamos colocar aqui o gênero. Aí colocaram o gênero, só que com uma explicação que não explicava o que era o gênero que eles falavam de verdade. Quando foi no ano posterior, 1995, teve outra convenção da ONU. Foi uma convenção que a grande maioria dos participantes não eram comissões de países, eram ONGs internacionais pró-aborto, pró-feminismo, e que levaram a ideologia de gênero com mais força ainda. E quando foram encostadas na parede para dizer o que era aquele gênero, o que era gênero, o pessoal, que tanto gênero, que é gênero em inglês, que tanto gênero é esse aí, o que é isso? Salvo engano, foi uma mulher, eu acho que da Colômbia, foi da Bolívia, foi da América do Sul, que colocou lá o pé no peito, como se diz, disse, ou vocês dizem o que é, ou não vão votar mais nada. E aí eles começaram a explicar, não, é para trazer a mulher para o pé de igualdade com o homem, para libertar sexualmente a mulher, e fizeram uma explicação já um pouco
mais do que é hoje, mas não explicaram tudo, mas deixaram passar. Por quê? Porque o pessoal das ONGs nem sabiam o que era aquilo de gênero. Não sabiam. Como vocês vão saber agora que vocês também não sabem. Como eu, antes de estudar isso, também não sabia. E parecia tão ilógico, tão louco, que era risível. Só que hoje eu não consigo mais ir, porque dá pânico de saber que a sociedade está caminhando para isso. E que isso, como é que começa a tentar mudar a sociedade? Injetou milhões, né? Foi injetado milhões aí. As marcas, de repente você começou a ver McDonald's, Burger King, marca de carro, marca de cerveja, tudo com questão de homem, de mulher, mulher de homem. Seja feliz, toda forma de amor é válido. E aí de repente surgiu aquela bomba lá naquele museu onde é um homem nu, a mãe levou a própria filha para tocar no homem, e aí surgiu a controvérsia. E aí depois surge a questão, que agora é o último, que é o gênero fluido. O que é o gênero fluido? O gênero fluido é o seguinte: tu conseguiu colocar aquela imagem que eu pedi? Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. É para não chamar ninguém para dar exemplo, né? É melhor usar a imagem. Um homem e uma mulher. Se você puder colocar aí. O que é o gênero fluido? O gênero fluido é aquele gênero. Ótimo, obrigado, querido. É aquele gênero que não tem. O que é fluido, é líquido, pega qualquer forma. Pega qualquer forma. Certo? Para você entender isso melhor, nós temos aí um casal, um homem e uma mulher, românticos, né? Um beijo na testa, então tem tudo, é um casal de namorados, não é isso? Mas me diga uma coisa: esse homem tem um órgão sexual aqui embaixo, e essa mulher tem um órgão sexual aqui embaixo também. Não é isso que... Agora eu vou começar a falar de ideologia de gênero, tá? Não é isso que determina se ele é homem ou se ela é mulher. Se esse homem, ele tem um órgão sexual masculino, e na cabeça dele, na mente dele, ele se vê como homem, ele é um homem cis. O que é um homem cis? O homem cis é aquele que o sexo biológico do órgão sexual, a genitália, não destoa do que como ele se enxerga, a selfie que ele tira dele. Eu sou homem, então é cis, porque é igual. Essa mulher tem uma genitália, tem um órgão sexual feminino. Se na mente dela, ela se vê, se sente, se enxerga como uma mulher, ela é uma mulher cis. Por quê? Porque não tem divergência entre o órgão sexual dela e como ela se enxerga, como ela se vê, como ela se sente. Então aí eu tenho um homem e uma mulher cis, certo? Então eu tenho um casal, certo? Então eu tenho um casal o quê? Heterossexual, não é isso? Um homem e uma mulher que tem desejo, atração sexual, o homem pela mulher, a mulher pelo homem, e que eles têm o sexo biológico masculino que corresponde com a mente de homem e o sexo biológico feminino que corresponde com a mente de mulher. Eu tenho um casal heterossexual. Mas imaginemos o seguinte: essa mulher não se enxerga como mulher. Ela tem um órgão sexual feminino, mas ela não se enxerga como uma mulher. Ela não se sente uma mulher, ela tem um sofrimento que é legítimo. É algo que é chamado disforia de gênero. A disforia de gênero é a pessoa que ela tem uma mulher, tem um órgão sexual feminino, mas ela não se sente mulher, ela não consegue se compreender como mulher. Ela tem algo que é chamado na psicologia como disforia de gênero. Então o que é que se fazia antigamente quando uma pessoa tinha disforia de gênero? Era tratado o psique. Era tratado o psique para adequar o psicológico da pessoa ao seu corpo. O que a ideologia de gênero propõe e está fazendo já há muito tempo? Inverteu. Eu não vou mais adaptar o psicológico ao órgão sexual. Eu vou adaptar o corpo ao psicológico. Dá para entender, amados? Como é que isso é? Então, se eu tenho ali essa pessoa, esse ser, que nasceu com um órgão sexual feminino, mas na mente dela ela é um homem, ela se sente um homem.
Tá? Aqui eu tenho um homem que tem um órgão sexual masculino e na mente dele também se entende como um homem. E eles estão se relacionando. Lembre, gênero não tem a ver com atração sexual. É por isso que nós vamos já entender por que ideologia de gênero é o oposto da questão LGBT. Se eu tenho um ser que, embora uma pessoa que, embora tenha um órgão genital feminino, mas na mente dela ela se vê como um homem, ela é o quê? Para a ideologia de gênero? Ela é um homem. Então ali eu tenho um homem com outro homem. Eu tenho um homem cis com um homem trans. O que é trans? É que a mente não corresponde ao sexo biológico. É divergente, então é trans. Então aqui eu tenho um homem trans e uma mulher e um homem cis. Então eu tenho um casal o quê? Eu tenho um casal o quê? Homossexual. Porque eu tenho um homem se relacionando com outro homem. Está dando para entender, meu irmão? Mas como você é um biologizante, como você é uma pessoa patriarcal, como você é uma pessoa escrava do seu corpo, escrava do seu sexo, escrava da sua biologia, você não se liberta, você não tem gênero fluido e nem quer que os outros tenham. Então você é difícil de entender isso aqui. Mas com criancinha de 3 anos de idade, que agora o Estado dá creche, período integral, que é para a mamãe deixar lá desde os 6 meses de idade, porque a mamãe tem que trabalhar. Sabe por quê? Porque é uma escravidão a mulher ser dona de casa. É feio hoje, você pergunta, quando você conhece alguém, você pergunta, é automático, meu irmão, está na nossa mente, porque a cultura faz isso. Foi o dinheiro investido em décadas. Você chega e pergunta assim, opa, prazer, esse aqui é um casal de amigos, um homem cis, uma mulher cis, outro homem cis e uma mulher cis. Um casal assim, opa, muito prazer, aqui é meu amigo, professor Glauco, aqui é o professor Carlos, opa, aqui é professor, e o que é que ela faz, sua esposa? Antigamente era normal o quê? Dona de casa, e não era uma afronta, não era um palavrão, mãe de família. Hoje o que é que ela faz? Se ela não fizer alguma coisa, ela já é olhada assim, ó. Por quê? Porque foi a conquista do feminismo. Transformar a sociedade nesse ponto. Ser dona de casa é ser dona Florinda, do Chaves. Ser uma mulher empoderada é ser uma administradora de empresa que fala 2, 3 idiomas e viaja o mundo. Quem é que quer ser? É isso que foi colocado para a sociedade. E aí, a partir do momento que eu chego, eu tenho aqui agora. Por quê? Porque foi pulando, está entendendo, irmão? Foi pulando muito rapidamente, porque foi em décadas, é rápido. Foi mudando a mente da sociedade. Para nós aqui ainda é um absurdo. O Brasil é o último país ocidental, o último, em que a ideologia de gênero já não foi completamente implementada. Já tem países, como foi citado aqui mais cedo, acho que foi, não sei se foi o professor Glauco, foi o professor Licurgo, falou da Suécia, onde tem altos índices de estupro. Por que foi isso? A Suécia, onde você tem uma banca de jornal, que você chega lá, não tem ninguém, você pega o jornal, pega a revista, bota o dinheiro, pega o troco e vai embora. País que não tem crime, mas quando introduziu a ideologia de gênero, colocou os banheiros mistos nas escolas, passou a ser o segundo país do mundo em estupro de mulheres. Em estupro. Tem outro aí? Na mesa. Oi. Não, aperta um pouquinho e segura. Opa. Matuto, né? Não sabe. Então a Suécia passou a ser o segundo país do mundo em estupro de mulheres. Mas peraí, o feminismo era para libertar a mulher? Mas peraí, a ideologia de gênero não é para libertar a mulher? A Judith Butler botou isso no livro dela de 1990 e depois no outro livro de 1994. Vamos avançar que é para dar tempo, né?
Vocês entenderam aqui, irmão? E se for o contrário? Se eu tenho lá uma mulher cis, e aqui eu tenho uma mulher trans, não precisa se vestir de mulher não, não precisa botar silicone não, aí é travesti, é outra coisa. Não precisa não, basta se entender, se compreender. Se eu tenho ali uma mulher cis, é que eu tenho um homem trans, uma mulher trans, que estão se relacionando. Eu tenho um casal o quê? Heterossexual ou homossexual? Homossexual. Coloca outra figura. Eu tenho aqui dois homens, biologicamente falando, não para ideologia de gênero. Se um desses homens, vamos dizer aquele rapaz lá do lado esquerdo, ele tem um órgão sexual masculino, todos dois têm. Espero que não tenha. Mas esse aqui na mente dele, ele se sente mulher. Ele se enxerga como mulher, ele tem um conflito dele como mulher. Tem risco de ter câncer de testículo, mas ele se sente mulher. Tem risco de ter câncer de próstata, mas ele se sente mulher. Então ele é o quê? Uma mulher trans. E aqui ele tem o órgão sexual masculino, mas na mente dele ele é o quê? Homem. Ele é um homem cis. Certo? Eu tenho um casal gay ou eu tenho um casal heterossexual? Eu tenho um casal heterossexual. Porque ele não é gay. Tá vendo como é diferente a ideologia de gênero de LGBT? Ele não é gay, ele é mulher. Se você chamar ele de homem, você vai preso. No Brasil ainda não. Mas no Canadá e na Alemanha, desde 2013, sim. 1 ano de cadeia. E lá não tem como no Brasil que até 4 anos é regime aberto, não. 1 ano é 1 ano preso. Então, se aquele cidadão tem um órgão sexual masculino, tem a mente, tu pegou essas imagens de gente que não, né, aleatório, né, de propaganda, né? Pelo amor de Deus. Então, se esse rapaz tem um órgão sexual masculino, mas na mente dele, ele é mulher, ele se sente mulher, e esse rapaz tem um órgão sexual masculino, na mente dele ele é homem, eu tenho um casal heterossexual, tem um homem cis com uma mulher trans. Deu para entender, irmão? Deu. Agora eu fiquei com a dúvida. Porque no caso anterior tinha um homem cis e uma mulher trans e era homossexual. Não, um homem cis e um homem trans. E uma mulher trans no outro. Um homem cis. É para ver como é confuso? Confuso demais. Um homem cis. Volta aí a imagem anterior, irmão. Volta aí a imagem anterior, por favor. Eu posso ter falado alguma coisa. Pronto, eu tenho um homem cis, uma mulher cis, casal heterossexual. Eu tenho um homem cis e um homem trans. Homem trans. E aí, como é um homem com outro homem, se eu falar aquela brincadeira antiga, dá processo. Mas se eu tenho um homem com outro homem, é o quê? Um casal homossexual. O próximo, irmão, próximo. Vou acelerar aqui. Deu para entender isso aqui? Agora, se eu tenho aqui um homem que se sente homem, na mente dele ele é homem, ele tem um órgão sexual masculino. Ele tem a mente de homem, tem um órgão sexual masculino. Ele se sente homem, mas ele tem atração sexual por outro homem. Ele se sente homem, ele é homem. O outro também, e tem órgãos, são dois homens cis. Mas eles têm atração sexual um pelo outro e formam uma família, que hoje no Brasil o CNJ legislou no lugar do legislador e o STF também, é entendimento, pode mudar amanhã, mas é entendimento, não tem lei, no Brasil é legal, mas é por interpretação do STF e por imposição do CNJ para os cartórios, eles podem casar. É um casal o quê? Homossexual, um casal gay. É um homem com outro homem. Entendeu? Coloca o outro, irmão, para adiantar. Olha aí. Esse aqui não dá nem para fazer muito exemplo, não, porque já está aí o exemplo, né? Eu tenho uma mulher com órgão. Vamos para as opções. Eu tenho uma mulher que nasceu com homossexual feminino, outra mulher com homossexual feminino. Na mente ela é mulher e na mente ela é mulher. Se casaram, é um casal o quê?
Homossexual. Mas digamos que essa aqui se sente, tem homossexual feminino e se sente mulher. Aquela ali tem homossexual feminino, mas se entende homem. Ah, mas ela está de noiva, não importa. Homem não pode se vestir de noiva, não, se quiser. O que tem a ver com isso? Seu biologizante. É de falar a palavra. Então, é um casal o quê, meu povo? Heterossexual. Eu tenho um homem trans com uma mulher cis. Vocês entenderam isso aí? Para eu poder falar o próximo ponto aqui. Entenderam? Irmão, coloca aquele outro que eu trouxe. Só aquele único que eu trouxe, aquele lá. Isso já deu problema, meu irmão. O que acontece? O heterossexual, eu tenho um homossexual masculino e na minha mente eu me sinto, eu sou homem. Eu tenho uma atração por mulher. Certo? O gay é a mesma coisa. O gay, ele tem órgão sexual masculino e na mente ele é homem. Só que a atração sexual dele é por outro homem. Não, ele não quer conversa com mulher. Não quer conversa com mulher. É por outro homem. Então, tanto para o heterossexual como para o homossexual, o ser humano é binário. Binário. Tem homem, XY, e tem mulher, XX. Para o gênero fluido não, isso para eles é uma aberração, uma imposição da sociedade. Você, macho, escravizador, você, mulher, que não assume a sua identidade que tem na sua mente, você assume essa identidade de mulher imposta pela sociedade. Você não pode mais ser assim, o seu gênero tem que ser fluido. E qual foi a confusão que deu agora? Agora, G1. As lésbicas acusadas de transfobia por recusarem sexo com mulheres trans. Deu para entender aí? Só raciocinar um pouquinho, só a gente se é ótimo você falar isso. Para nós temos que raciocinar um pouco para entender. Mas uma criança que é criada aprendendo isso aí, sendo ensinada desde... Porque o que é que acontece? Tudo com o que o professor falou. Para eu ter um governo único, eu tenho que desconstruir a família, foi o que Marx disse. Porque o que é que acontece? A primeira propriedade do homem não foi o terreno, não. A primeira propriedade do homem não foi a lavoura que ele plantou, não. A primeira propriedade do homem é porque, como ele viu que tinha um terreno, tinha uma lavoura, ele ia gerar riqueza. Como ele ia gerar riqueza, ele tinha que ter um herdeiro para quem deixar. Então ele teve que pegar uma mulher para ele. Então a primeira propriedade do homem foi a mulher. É isso que o feminismo fala. E a ideologia de gênero que veio do feminismo, não veio do LGBT, é o que ela prega. Então foi o que Marx pregou no livro dele, que Engels publicou, e foi o que levaram lá atrás para Rockefeller III, que tinha que investir na questão do feminismo, por meio das mulheres se revoltando contra esse padrão moral, contra esse padrão de ela ter que engravidar, de ter que ter menino, de ter que cuidar do menino, de um homem, de estar submisso ao homem. Agora mesmo assisti um vídeo. O professor disse, será que nós vamos ser a igreja perseguida? Acabei de assistir um vídeo na hora do almoço, uma live com uma feminista, ela dizendo, aquela mulher, falando da Michelle Bolsonaro, aquela mulher, ela representa um papel, fala doce, fala da questão do poder religioso que ela tem, fala numa língua inventada aí para comover os outros, e ela tem toda uma carga de votos desse pessoal, dessa linha. Então, presidente Lula, você tem que fechar essas igrejas. Falou com todas as palavras. Deu para entender, meu irmão? Então, o que que Marx diz? Eu tenho que destruir a família. E o que é a família? A família que funciona. A família que está dentro do padrão de Deus. Homem e mulher... No original, macho e fêmea. Macho e fêmea Deus os fez. Deus os fez macho e fêmea, homem e mulher. A sua imagem e semelhança Deus os fez. Crescei e multiplicai-vos, amém? Amém. Mulher com mulher multiplica. Homem com multiplica. Mulher que não quer ser dona de casa multiplica. Não, ela quer ser empresária, ela quer ser administradora de empresa, ela quer viajar o mundo. E aí a ideia é reduzir a população mundial para eu poder dominar essa população e ter um governo próprio. Um dia desse, alguém que eu não vou dizer o nome, falou desse jeito. É muito difícil, nós temos que convencer o Congresso. É muito difícil, nós temos que convencer, nós quer fazer alguma coisa, nós queremos, mas aí nós temos que convencer o Congresso. Aí um país quer fazer uma coisa, mas aí tem outro país que não quer. Então nós temos que ter um governo mundial único. Um dia
uma pessoa que eu não falo o nome, falou isso agora, há poucos dias, governo mundial único. Vou finalizar. Levanta aí, irmão. Levanta aí só um pouquinho, deixa essa imagem. Lesbian not queer. O que é que isso quer dizer? Lésbicas não são um gênero fluido, elas são inimigas. Elas não são queer, elas não querem se relacionar com mulheres trans. Transitive, race, lesbian. Vamos tirar o L do LGBT. Sobe aí, irmão, rapidinho. Isso aqui você encontra lá, G1, lésbicas acusadas de transfobia. Leia a reportagem toda que vale a pena. Quem quiser me adiciona no meu canal do Telegram que eu mando também. Para aí. Algumas lésbicas dizem que estão sendo cada vez mais pressionadas e coagidas a aceitar mulheres trans como parceiras. Depois rejeitadas e até ameaçadas por falarem abertamente sobre isso. Ouvi uma pessoa dizer que preferia me matar do que matar Hitler. Jenny, de 24 anos, disse-me que me estrangularia com um cinto se estivesse em uma sala comigo e Hitler. Isso foi tão bizarramente violento só porque eu não faço sexo com mulheres trans. Isso aqui é uma mulher cis falando, uma lésbica, uma mulher cis que sente atração por outra mulher cis. Vamos lá, sobe um pouquinho. De uma mulher lésbica, ela disse que só sente atração sexual por mulheres biologicamente femininas e com vaginas. Ela, portanto, diz que só tem relações sexuais e relacionamento com essas pessoas. Jane não acha que isso deveria ser controverso, mas nem todos concordam. Ela foi descrita como transfóbica, fetichista, genital, pervertida e TEF, feminista radical, transexcludente. Deu para ver aí o que estão acusando ela? Há um argumento comum que tenta usar, que diz: e se você conhecer uma mulher em um bar e ela for muito bonita e você se desse muito bem e fosse para casa e descobrisse que ela tem um pênis, você simplesmente não estaria interessada? Que absurdo, né? Aí ela, sim, porque mesmo que alguém pareça atraente no início, você pode sair disso. Eu simplesmente não possuo capacidade de ser sexualmente atraída por pessoas que são biologicamente masculinas, independente de como elas se identifiquem. Isso está sendo falado por pessoas que até no dia desse brigavam com cristãos. Por quê? Porque são ativistas LGBT que estão sentindo agora na pele o que é imposição de relação sexual por opção. Sobe aí, só a parte que está negrita eu vou ler, vai, sobe aí. Eu sabia que o tempo ia ser pouco, está aqui. Uma das lésbicas com quem conversei, M, 24 anos, me disse que sofreu abuso verbal de sua própria namorada, uma mulher bissexual que queria que elas fizessem homenagem a Tro com mulher trans. Quando M explicou seus motivos para não querer, sua namorada ficou com raiva. A primeira coisa que ela me chamou foi de transfóbica, disse M. Ela imediatamente pulou para me fazer sentir culpada por não querer dormir com alguém. Ela disse que a mulher trans em questão não havia passado por cirurgia genital, então ainda tinha pênis. Pode subir. Sei que não há possibilidade de me sentir atraída por essa pessoa, disse M, que mora aí, diz onde é que ela mora, né? Eu posso ouvir suas cordas vocais masculinas, olha ela narrando. Eu posso ouvir suas cordas vocais masculinas. Eu posso ver suas mandíbulas masculinas. Eu sei sobre suas roupas a genitália masculina. Essas são realidades físicas que, como uma mulher que gosta de mulheres, você não pode simplesmente ignorar. Ele me disse que se sentiria assim, mesmo se uma mulher trans tivesse se submetido a uma cirurgia genital, ou seja, tivesse tirado o seu pênis. O que algumas optam por fazer e outras não. Lembro que ela ficou extremamente chocada e zangada e afirmou que minhas opiniões eram propaganda extremista e incitação à violência contra a comunidade trans, além de me comparar a grupos extremistas de direita. Estão entendendo aí, meu irmão? Eu quero mostrar só mais um negócio, sobe ali. Espera aí, deixa eu ver se é essa. Outra lésbica. Outra lésbica, Chloe, de 26 anos, disse que se sentiu tão pressionada que acabou fazendo sexo com penetração com uma mulher trans. Se ligou aí. Na universidade, depois de explicar repetidamente que não estava interessada. Elas viviam próximas uma da outra, em residências universitárias. Chloe estava bebendo álcool e não considera que poderia ter dado o consentimento adequado. Eu me senti muito mal por odiar cada momento.
porque a ideia é que somos atraídos por gênero em vez de sexo. E eu não senti isso e me senti mal por me sentir assim. Você está entendendo o que estão fazendo com a humanidade? Você está entendendo o que estão fazendo uma mulher se sentir mal? Ela é lésbica, ela sente atração por outra mulher. Eles estão fazendo ela se sentir mal porque ela não consegue ter atração por uma mulher trans que é um homem. Uma pessoa dessa está perto ou não está no suicídio, de uma depressão? Médico de criança, a pediatria norte-americana disse que a possibilidade de suicídio entre trans é 1000 vezes maior, meu irmão. Sabe o que é 1000 vezes maior? É algo estarrecedor. É algo estarrecedor. Não lembro de que ano é isso, mas eu li isso. É estarrecedor. Então, para finalizar, aqui tem outros relatos. Leiam isso aqui todo. É uma reportagem do G1 recente. Tem um aqui que disse o quê? Descobriu que não era uma mulher, que era uma mulher trans, só que a mulher trans usou sua força biológica para estuprá-la. Então é isso aqui que está acontecendo hoje no mundo. E no Brasil eles tentaram entrar com a questão do casamento homossexual. O homossexual brasileiro, ele é usado como massa de manobra. Ele não se tocou ainda. O verdadeiro inimigo do LGBT não é o cristão, não. O cristão não bate em gay. Cristão não bate em lésbica. Cristão nem amaldiçoa. O cristão verdadeiro, ele ignora e ora por aquela pessoa. Agora aqui não. Aqui, lá embaixo na reportagem dizem o quê? A nossa maior preocupação é com as lésbicas menores de idade. Porque elas estão sendo caçadas por mulheres trans mais velhas e com força física. E para finalizar, faltou só uma coisa. Existe você ser, o que é gênero fluido. Você de manhã é homem, tá? Cis. Você à tarde é mulher trans. Mas amanhã de manhã algo aconteceu e eu estou me sentindo um cavalo preso no corpo de um homem. Eu estou me sentindo um cachorro, uma cadela presa no corpo de uma mulher. E aí eu tenho que ser respeitado. Lá, eu não sei se foi na Europa, uma aluna de colégio miou para a professora. E a professora não miou de volta, foi demitida. Foi demitida. No Canadá, um pai foi preso porque não quis deixar, lá é obrigatório, a aula de educação sexual conforme ideologia de gênero, onde eles ensinam com imagens assim, mostrando sexo de mulher com cavalo, homem menino com cadela, com cachorro, homem com homem, mulher com mulher, cis, trans, de todo jeito. Por quê? Porque você pode ser o que você quiser, e é obrigatório. E lá na Alemanha, um pai não quis, porque crianças começaram a desmaiar, crianças não quiseram assistir, chamaram o pai disse, não, eu concordo, eu não quero, você não vai assistir, pois você tem que pagar uma multa, eu não vou pagar, porque aqui é um país democrático, eu não vou pagar uma multa por isso. Não vai pagar não? Recebeu a sua justiça, você tem que ficar um dia preso voluntariamente, vai para a delegacia para ficar preso um dia. Eu não vou, isso aqui não é correto, eu estou num país democrático, não vai não, pois você vai ficar preso agora um tempo bem maior. E prenderam ele, e prenderam a mãe que estava grávida. Ficaram, tem no YouTube o vídeo esperando para eles serem soltos. Está entendendo, meu irmão? Uma mãe perdeu a guarda do filho no Canadá porque ela foi considerada cristã demais para criar os filhos. Porque ela falou na escola para uma professora que a mãe dela tinha dito que certos comportamentos eram pecaminosos. E aí foi acionado um departamento lá do governo, foram até a casa, verificaram que era verdade, o povo era crente demais mesmo, tomaram a guarda da criança. Depois foram, com pouco tempo, tomaram a guarda da criança de braço. Foi uma luta que demorou no seu tempo certo, mas demorou muito tempo e eles conseguiram reaver os filhos. Mas até quando? Um pai foi preso também no Canadá porque uma filha de 16 anos está fazendo mutação, está fazendo mudança de sexo, de menina para menino, de menina para menino. Ela se sente um homem trans. E o pai chamou ela de ela, ele de ela. Talvez com carinho, talvez tenha dito, minha filha. Talvez tenha dito, minha filha. Ela se sentiu ofendida, o pai foi preso por 6 meses, foi solto com tornozeleira eletrônica, e ainda está respondendo o processo e pode ser condenado. E recebeu ordem expressa de que se chamar
mais uma vez, ele de ela, que ela é ela, mas agora ele decidiu que é ele, e se ele chamar ela, que decidiu ser ele de ela, ou em público ou dentro de casa, ele volta para a cadeia. E aí as pessoas pensam, quando nós falamos nisso, não, isso é viagem, isso não vai chegar aqui não, isso não vem para o Brasil não. Acontece que eles tentaram colocar isso aqui como legislação, não conseguiram, a bancada evangélica não deixou. Ou bem ou mal, a bancada evangélica não deixou. Aí eles não conseguiram, entraram com o STF. O STF foi casamento homossexual, porque eles usam aqui no Brasil a comunidade LGBT como uma forma de penetrar, é o quebra-gelo. E depois o próprio LGBT, como está acontecendo na França, vai sofrer as consequências aqui no Brasil. Deu para entender isso aí, meu irmão? É isso, o que tem para hoje. Infelizmente, eu nunca pensei como pastor eu tivesse que falar sobre isso para irmãos em Cristo. Mas nós temos que alertar, porque isso aqui é uma exceção. O que o professor Glauco faz, um simpósio desse aqui, com vocês também, o que os professores devem fazer aqui, falar sobre esses temas é uma exceção. A igreja está dormente. A igreja está dormente e, ao contrário, tem gente aplaudindo, porque coloca no Fantástico de forma emocional, e o pessoal se emociona e diz, o bichinho só quer ser feliz. E aí, para finalizar, o último caso que veio à minha mente, um homem de 46 anos nos Estados Unidos, pai de 7 filhos. Não é gênero fluido, né? Pois ele decidiu que ele é uma meninazinha de 6 anos de idade. Ele se transformou em uma meninazinha de 6 anos de idade, tem 40, já tem 50 e tanto já. Não fez cirurgia de nada, tem pênis, tem tudo. Ele é uma menina de 6 anos de idade, foi adotado por um casal, tá? E brinca com a neta cis do casal, que tem 9 anos de idade. Ele brinca de bonequinha com essa criança, e brinca só os dois, ficam lá brincando. E é nisso aí que a humanidade está indo. E aí eu não posso, meu irmão, deixar de ficar... Eu tenho que ficar feliz, porque eu estou vendo a palavra do meu Deus se cumprindo. Eu fico triste pelas pessoas. Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. Quando foi quando, antes de ele ressuscitar Lázaro. Muitos estudiosos dizem que Jesus chorou porque via aquelas pessoas ali escravas aos próprios desejos, aquelas pessoas mortas em seus delitos e pecados, e ele estava ali, disposto, disponível, para quem quisesse dizer uma coisa bem simples, eu creio, e passar a viver conforme ele determina no Evangelho. Mas aquelas pessoas insistem em viver, não é o demônio lá atrás delas não, a palavra diz o que? Vocês são tentados pelos próprios maus desejos. Jesus chorou. Eu choro por essas pessoas, é sério. Quando eu vejo certas histórias, tem muitas histórias porque não dá tempo, né? Bruce foi fazer uma operação de fimose e queimaram o pênis dele. O doutor Money, década de 60, disse, não, aqui é uma experiência perfeita para o gênero. Eu vou criar esse menino como menina e eu vou provar que basta criar desde novinho como menina, que não é o sexo biológico, é a criação. E criou aquele menino, Bruce, criou como uma menina, como Brenda. Brenda nunca conseguiu se adaptar. Brenda nunca conseguiu ser delicada, mesmo sem nunca saber que tinha nascido homem, e nem o irmão gêmeo dela saber que também ele tinha nascido homem. O irmão foi criado como homem, mas ela como mulher, porque não tinha mais pênis. Castraram ela com 17 meses de idade. E ele foi criado como menina, como Brenda. Só que com 13 anos, pensamentos depressivos, não conseguia ser feminina, queria brincar de carrinho, queria jogar bola. E aí o pai resolveu contar a verdade. Quando ele descobriu a verdade, ele decidiu virar David, porque ele disse que queria vencer aquele gigante na vida dele. Fez uma reconstrução de pênis, casou, mas descobriu que a sua história era vendida nos livros de ciência dos Estados Unidos como João, né? João e Joana, ou João e Maria, como quiser traduzir, né? Com uma história de sucesso, de transformação de gênero, sendo que era um fracasso total. A mãe alcoólatra, o pai depressivo, o irmão drogado, ele depressivo. E aí um repórter de Nova York, o nome em inglês não quer dizer nada, mas em português eu até achei graça quando eu li, Cola Pinto, o nome do repórter, descobriu toda a história e publicou. Grande mentira do Dr. Money. Não deu certo a experiência de mudança de gênero com uma criança, sem ela saber nem que era nascido homem. Não deu certo, porque a biologia que fala forte, meu filho.
O resto é exceção. Só que estão transformando em regra por questões psicológicas, tornando isso como dizendo para a criança: é possível, é assim, você que escolhe. É melhor gostar de menino e menina, que você tem 50% a mais de chance de ser feliz. Está entendendo, meu irmão? Mas o nosso manual tem que ser esse aqui. Amém? Amém.